Fala futuro professor, fala futura professora, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal, onde eu vou dar algumas dicas da prova didática. Eu vou te contar o que ninguém fala para você e eu vou revelar alguns segredos que me ajudaram, tá, durante a etapa da prova didática, tá? Então, eu vou ajudar vocês nesse caminho com algumas dicas que para mim foram essenciais e que eu aprendi errando, tá? Então ninguém me falou. Eu aprendi no caminho. Quem já viu o vídeo passado do canal, onde eu mostro como eu fui aprovado no IF apenas com graduação, já viu nessa apresentação. Mas eu vou reforçar com vocês. Fui professor substituto na UFC durante 2 anos, 18 e 19, apenas com 21 anos, tá? Depois fiz o concurso para o IFPB, passei apenas com graduação. E desde 2021 eu sou professor do IFCE. Eu consegui fazer a permuta e estou no meu local de origem, tá? Que é o Ceará. Sou formado na área de engenharia de software, área de tecnologia da informação, pela UFC, e também tenho mestrado em computação pela UFC. Esses são alguns resultados, tá? O mais expressivo é o primeiro lugar na prova escrita do IFPB e o nono colocado geral, tá? Então, eu consegui entrar no IFPB apenas com a graduação. E eu quero que vocês finalizem a jornada de concurseiro de vocês. Eu demorei 2 anos para poder finalizar minha jornada, porque eu já passei no cargo dos meus sonhos, tá? Então, eu espero que vocês finalizem a jornada assim como eu finalizei. E aqui são alguns comentários que é o meu combustível, tá? É por isso que eu sou professor, por comentários desse tipo, onde você vê o seu trabalho reconhecido, você vê que está dando certo sua metodologia, que os alunos estão gostando do que você está explicando, que você está mudando a vida de um aluno. Então, para mim, isso aqui não tem preço. Tá? Isso aqui são alguns comentários, não peguei todos para não ficar chato, mas são alguns comentários de algumas disciplinas que eu peguei na UFC, tá? Então vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Preparação inicial. O que é que vocês têm que saber? Imagina que o sorteio dos temas é 24 horas antes da prova. E agora? O que é que você vai fazer? Vai ficar desesperado, desesperada? Não, pessoal. Vocês vão ter uma estratégia para seguir, tá? Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer resumos de 2 páginas de cada um dos temas listados para cair na prova didática. Então vamos imaginar que o seu edital ele dá 10 temas, que vão ser possíveis temas que vão cair na prova didática. Você vai esperar chegar até o sorteio para fazer o resumo desses temas? Não. Você vai fazer esses resumos, tá? De cada um desses temas. Por quê? Quando você for chegar no dia do sorteio, o tema que cair, você já vai estar preparada para fazer a aula daquele tema. Então, essa é uma dica muito importante, que pouca gente segue. Então, já se liga nessa ideia, já entende o conceito por detrás disso aqui. Além do resumo, se você quiser facilitar ainda mais, faz uma aula daquele tema. Então, se você fizer uma aula daquele tema, né, de um assunto específico, que isso também é muito importante, é o erro de muita gente. Por exemplo, se o tema for História do Brasil, você não vai falar uma aula da história do Brasil. Você vai pegar um tema específico, você vai pegar um assunto específico do tema. Então, se você vai pegar o tema História do Brasil, você vai preparar uma aula do assunto A Era Vargas. Você vai preparar uma aula do assunto Guerra de Canudos. Você vai preparar uma aula de um assunto específico daquele tema. Porque senão vai ficar como palestra. E esse é um dos erros que muita gente comete. Então, você não quer aquela sensação da banca de essa pessoa está falando de um tema muito geral. Não, você quer a sensação da banca de essa pessoa realmente falou bem desse assunto. Eu realmente consegui entender. Porque é uma aula. Não é uma palestra, não é uma apresentação, é uma aula. E a aula tem que ser profunda e as pessoas têm que entender a sua aula, tá? E os slides, muita gente também erra nisso. Pessoal, slides com texto de apoio, apenas para você, para te ajudar na hora da aula. Então, não coloca muito texto no slide. Foca em que? Imagens e esquemas para facilitar no momento que você estiver dando a sua aula. Porque o que
deixa a aula dinâmica, legal, interativa, é imagem e esquema. Só texto fica uma coisa chata, certo? Então, pega essa dica que ela é muito importante também. Faça filmagens da sua aula. Pode ser com o seu próprio celular, certo? Então, se você não sabe bem como você dá aula, pegue o seu celular, se filme. Até você pode até ensaiar a aula de um desses temas que você tem no seu edital. Por quê? Porque você vai chegar na prova didática já preparado. Muita gente foca muito na prova escrita e esquece da prova didática. Você vai focar na prova escrita e vai focar na prova didática, tá? Então, utilize seu celular para te filmar dando uma aula. Pode ser de 60 minutos, 40 minutos, mas se filme para você corrigir seus erros, suas gírias, tá? E melhorar o seu domínio, tá? Plano de aula também muito importante, pessoal. Tem vários exemplos de plano de aula aí na internet, onde você pode fazer de acordo com a sua área. Então, geralmente o plano de aula tem o nome do candidato, a área, o tema, que você vai falar na aula, os pré-requisitos, tá? Avaliação de aprendizagem também, referências bibliográficas. Então, tem tudo isso aí. Então, faça um plano de aula bem feito, tá? Pessoal, muita gente comete esse erro. Você não vai ministrar uma aula. Ou você vai ministrar uma aula e não uma palestra. Você vai dar uma aula. Você não vai fazer uma palestra. Uma palestra é algo superficial, é algo que não é profundo. Uma aula é algo profundo, é algo que tem que ser específico. Então, se você pegou o tema História do Brasil, você não vai falar de tudo da história do Brasil. Você vai pegar um assunto específico, como a gente conversou nesse instante, e falar daquele assunto de forma profunda para que as pessoas entendam aquele assunto. Oratória é muito importante. Se você não fala muito bem, tente fazer exercícios de dicção. Sei lá, tem várias coisas aí na internet, vários exercícios que você pode fazer. Por exemplo, falar palavras e frases difíceis. Por exemplo, casa suja, chão sujo. Lembra daquelas frases que a gente falava quando era criança? 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Tente fazer esses exercícios para melhorar a sua dicção no momento da aula, tá? Então, se você não tem uma oratória muito boa, tente fazer exercícios de dicção diariamente. Isso foi a preparação inicial. E agora, durante a prova, o que é que você tem que fazer? Tente não demonstrar nervosismo. Gente, é muito importante os segundos iniciais da sua aula. Você tem que se mostrar seguro, você tem que se mostrar segura, confiante. Então, tente não demonstrar nervosismo. Como é que a gente vai evitar o nervosismo? Com algumas técnicas de relaxamento, tá? Que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Pessoal, entregue o plano de aula dentro de uma pasta com caneta. É um mimo bacana para a banca e a banca vai perceber que você está realmente se importando com aquele concurso, que você realmente quer. Uma das coisas que a gente tem que fazer é mostrar que a gente quer. Muita gente não mostra que quer. Mostra que quer. Entrega um plano de aula dentro de uma pastinha com uma caneta. É muito barato isso aqui. Não vai custar mais do que R$ 3 cada um desses kits. Então, gaste R$ 10, R$ 15, mas entregue esse kit para a banca. Pessoal, linguagem corporal é tudo. Olhe atentamente as duas imagens. Quem você tem mais confiança? Essa pessoa do lado esquerdo, que está totalmente relaxado, como se estivesse fazendo trabalho de todo jeito, ou essa pessoa aqui do lado direito, que está fazendo trabalho de forma concentrada? Se eu perguntasse para você, quem você acha que está fazendo o seu trabalho no nível de concentração máximo? Com certeza você vai falar que é essa imagem. Então, linguagem corporal é tudo. Vocês têm que saber se portar dentro da sala. Coluna ereta, postura, olha nos olhos da banca, tá? Fala com um tom de voz agradável. Fala como se realmente quisesse estar ali, como se tivesse à vontade. Então, linguagem corporal é aquela linguagem que a gente não precisa falar, mas as pessoas percebem. E durante a aula, olha como essa pessoa está falando, mexendo as mãos, gesticulando, com a postura ereta, olhando para a banca, falando, provavelmente deve estar falando pausadamente, com tranquilidade.
Então, olha para as pessoas da banca. Não fica nervoso ou nervosa se a banca não te olha. Geralmente eles vão ficar olhando para baixo para tentar te desestabilizar. Mas você não vai ficar desestabilizado. Por quê? Porque agora você já sabe. Isso foi uma coisa que eu não sabia. Durante eu estava dando a minha aula e as pessoas não estavam prestando atenção. Eu, meu Deus do céu, ninguém tá olhando. Mas eu pensei, não, vou continuar do jeito como se eles estivessem olhando para mim. Então eu continuei, certo? Então não fique nervoso se a banca não te olha. Pessoal, entrega o exercício impresso para a banca, tá? Entrega o exercício, algum exercício para finalizar a aula. É muito importante, né, no final da aula, a gente saber como finalizar. Muita gente não sabe finalizar a aula. Você pode finalizar a aula basicamente da seguinte maneira: você faz um exercício, uma lista de exercício, lê em voz alta e fala a seguinte frase. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula de História do Brasil, né, com o assunto da Era Vargas. E na próxima aula a gente vai resolver essa lista, tá? Então, até o nosso próximo encontro. Pronto. Finalizou a aula. Tá? Não fica aquele clima chato de gelo de que não finalizou, tá? E após a prova? Pessoal, se vocês não concordarem com algo, façam um recurso para a banca. Mas vocês têm que fazer o recurso de forma bem calma, bem tranquila, porque a banca ela tem que. São pessoas, então se você for fazer um recurso de forma que você coloca a sua raiva, tá? Não vai ser tão legal. Então faça um bom recurso. Beleza, então essas foram algumas dicas que eu dei para vocês, mas só que eu tenho uma oportunidade para vocês. Se você quiser sair na frente dos seus concorrentes, vocês vão pegar essa chance, pessoal. Eu preparei esse material aqui com muito carinho mesmo, que é a aula didática para concurso, detalhado, tudo detalhado. Esse passo a passo que eu dei para vocês, eu vou fazer de forma detalhada. Eu vou construir um plano de aula do zero, tá? Vou dar um exemplo de como fazer um slide de aula, um exercício. Eu vou dar exercícios de dicção e relaxamento. Então, vocês vão aprender a relaxar para a prova didática, que é um momento de muita tensão, muita tensão. Mas eu posso dizer para vocês, no dia da minha prova didática, foi o momento em que eu tive mais tranquilidade na minha vida. Eu estava muito relaxado naquele momento. Então, eu segui algumas técnicas que eu vou ensinar para vocês, tá? Como utilizar a linguagem corporal, eu vou ensinar vocês também como se portar durante a aula, para que vocês consigam entender bem, tá? Vocês consigam fazer com que a banca entenda bem o que vocês estão querendo passar, tá? Então, linguagem corporal mostra muita coisa. Eu vou ensinar a escrever um recurso, vou mostrar como a gente deve escrever um recurso. E o melhor de tudo, pessoal, preço acessível. Você pode parcelar em 12 vezes aí, vai ficar o preço de um lanche, tá? Por mês, se você quiser parcelar em 12 vezes. E a compra é totalmente segura porque é feita por essa empresa aqui que todo mundo já deve conhecer, que é a Hotmart. Então, fica aí minha sugestão para vocês. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula com dicas e até a próxima.